Bom, boa tarde aí, sejam bem-vindos, hein? Tem o Paulo, tem o Claudinei, a Bia e o Jairo aí, Roseli também. Bom, eu sou o Daniel Estima, sou professor da FIA e coordenador também do MBA Executivo Internacional. São os dois programas ligados aqui a essa iniciativa. E a iniciativa específica aqui se trata do ProFuturo Startup Lab, que é uma aceleradora que nós criamos por muito de incentivo interno aqui do nosso time de professores, de alunos, né, das ideias que começavam a emergir aqui no nosso ecossistema, e a gente, né, com a obrigação de ter um processo para ajudar, digamos assim, a tirar as empresas do papel. E aí, nesse sentido, a gente juntou um time famoso aqui e um time super habilidoso para nos ajudar, lembrando do jogo de ontem, né? Então, a seleção de craques aqui para compor esse time de aceleração e apoiar as startups. Tem alguns representantes aqui conosco, o Flávio Fraga, um dos mentores. Lá na sala de aula tem o professor Matheus também, o Miguel Capone, que vocês estão vendo aí, também é do time, que tem um papel importantíssimo para unir os pontos aí, é o nosso mentor que está 24 horas por dia disponível para as startups, coitado. Todo um time, né, que eles estão representando aqui. E com o evento de hoje, eu prometo ser breve, já vou passar a palavra para o Matheus e para o Gabriel. A ideia aqui é fazer um pré-lançamento deste evento, dessa série de webinars, né? Então, o pré-lançamento é hoje, né? A gente sabe que com Copa do Mundo, final do ano, as agendas ficam mais concorridas, mas a ideia é divulgar uma agenda a partir do dia 5 de fevereiro, né? Então, volta das férias de verão, uma sequência de eventos como esse, na hora do almoço, eventos curtinhos, e que haja um mentor do nosso time e uma startup se apresentando aqui, mostrando aí um pouquinho ilustrando um pouquinho o exemplo de Open Innovation na veia e de soluções que foram criadas e desenvolvidas nas salas de aula da FIA. Então, esse evento aqui a gente está chamando de Building the Future, né? Uma associação com os outros temas que o nosso programa desenvolve, né, do Programas de Estudos do Futuro da FIA, e vocês vão poder ver outros vídeos, outras iniciativas também registradas no nosso YouTube. O YouTube ali, @ProfTourFIA, depois a gente deixa no chat direitinho, mas essa gravação de outras, vocês vão poder consultar lá, como já podem consultar uma série de eventos que a gente já coordenou nos últimos tempos. Tem eventos sobre perspectivas da economia, falando aqui desse segundo semestre, falando sobre o pós-eleição, vale a pena dar uma conferida. E também a gente vai colocar o link dessa série de eventos para que vocês conheçam um pouquinho mais tanto a série de eventos que nós vamos ter a partir de fevereiro, quanto o programa, que é o ProFuturo Startup Lab, com a sequência de captação das startups, com a sequência de aceleração. Quem tiver o interesse, quem quiser indicar uma startup, vai ter as informações, o edital, tudo bonitinho. E, lógico, os outros programas também do nosso time, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então é isso, prazer recebê-los aqui virtualmente. Passar a palavra para a sala de aula, lá para o professor Matheus e para o Gabriel. Maravilha, professor Daniel. Eu queria começar, lógico, agradecendo todo mundo pela presença. Sei que estamos numa semana corrida, todo mundo louco para ver a Copa do Mundo, temos um pouquinho para comemorar no dia de hoje, mas queria começar agradecendo todo mundo, me apresentando. Tá? Meu nome é Matheus, eu sou professor aqui do ProFuturo de Inovação e de Empreendedorismo, sou um dos fundadores também, mentores do Startup Labs. E sou empreendedor, tenho uma empresa de café chamada Siriema Coffee, já fiz toda a jornada empreendedora, montei empresa, quebrei, fiquei sem dinheiro, fiz todo o processo ali tradicional do mundo do empreendedorismo. E o que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, com a ajuda do Gabriel, é justamente sobre um tema que eu sou extremamente apaixonado, que é o tema de ecossistema de inovação. Por que eu gosto tanto dessa ideia? Porque é o futuro da inovação. Porque isso aqui é o que a gente ainda precisa compreender como gestores.
Isso não é algo que foi já definido, bem compreendido nos anos 80, Stage Gate, aquela coisa. A gente está falando do futuro da inovação e trazer um pouquinho desse contexto é muito importante para que a gente comece com o pé direito essa nossa iniciativa do Building the Future. Então, eu vou começar, eu sempre brinco com o conceito, com a teoria, não importa. O que importa é o que está acontecendo na vida real, no mundo dos negócios. Então, eu quero começar contando uma historinha, né? Todo mundo conhece a Nokia. A Nokia era uma empresa extremamente bem-sucedida no mercado de celulares. A Nokia ganhava todos os prêmios de gestão da inovação. A Nokia era considerada uma das empresas mais competentes para gerir a inovação. E aí você se depara com uma série de frases durante o processo de decadência da Nokia, que eles falaram que eles não fizeram nada de errado. Eles fizeram tudo o que os livros falavam para eles fazerem, tudo que a teoria, os consultores mandavam eles fazerem. Mas que, de alguma maneira, eles ainda assim perderam no processo de competição. E o que o Sr. Elô, que é o CEO da Nokia, fala é que ele não estava lutando a batalha certa. Ele investia em tecnologia. Por exemplo, a Nokia foi o primeiro fabricante de celular a ter celular com tecnologia 3G. Ele investia nisso, mas ele perdeu a batalha. E ele perdeu a batalha porque não era uma guerra de empresas, era uma guerra de ecossistemas. E todo mundo sabe quem ganhou deles. Quem ganhou deles foi a Apple, que conseguiu revolucionar o mercado de celular usando uma estratégia de ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, o que a gente está falando? Das parcerias entre empresas para materializar uma inovação, da importância de você olhar não apenas para dentro da sua empresa, mas você olhar para os seus fornecedores, para os seus componentes e ter estratégias para atrair complementadores para você conseguir competir em outro nível. Então, o que a Apple fez? A Apple tem até hoje uma rede muito forte de fornecedores, uma série de processos de co-inovação. Então, por exemplo, quando a Apple vai lançar um celular novo, ela faz um projeto de co-inovação com a empresa que faz o vidro, que fabrica o Gorilla Glass, com a empresa que faz os chips. Isso é um processo de desenvolvimento e de co-inovação. Mas isso a Nokia também fazia. O que diferencia a Apple, na verdade, é que ela conseguiu ter uma estratégia muito forte para atrair complementadores, outras empresas que usam a tecnologia dela, para se tornar mais competitiva. Então, se vocês lembrarem dos celulares do passado, a grande diferença deles é que eles não tinham esses aplicativos desenvolvidos por outras empresas, o que a gente chama de complementadores. E um bom ecossistema de inovação não basta você ter os seus componentes, você precisa ser capaz de atrair complementadores que ajudam a sua proposta de valor. Então, quando a gente compra um celular, hoje a gente não está interessado apenas no hardware e no software, no sistema operacional. A gente quer saber quais aplicativos estão lá dentro, o que a gente consegue acessar. Essa é a essência da filosofia dos ecossistemas de inovação. E você pode voltar àquela frase do Willard, que ele está certo, que ele não estava perdendo para uma empresa só. Ele estava perdendo para milhões de empresas. Ele estava perdendo para centenas de milhares de empresas no começo. Esse número aqui, esse gráfico aqui, mostra a quantidade de aplicativos individuais que você tem na loja da Apple. Hoje a gente está chegando em 4 milhões de aplicativos desenvolvidos por cerca de 1 milhão de empresas ao redor do mundo. Então, quando a gente pega um celular na mão, a gente está pegando um ecossistema de inovação inteiro que precisa ser gerenciado e que ajuda a gerar valor para o nosso cliente final, porque não foca apenas no produto, foca em como esse produto se conecta com fornecedores, com os componentes, mas também com os complementadores. E esse é um modelo de negócio que a gente vê ganhando muita atração hoje. O iFood é um ecossistema de inovação, o Uber é um ecossistema de inovação, o Android é um ecossistema de inovação. A gente vai ver, inclusive, um caso hoje muito interessante, que é o caso da Mascotinho, que também é um ecossistema de inovação. E eu vou pontuar um pouquinho, depois da fala do meu amigo Gabriel, um pouquinho dos conceitos que a gente pode ver na criação de um ecossistema, tá? Mas só para deixar uma parte um pouco mais acadêmica, a ideia toda do ecossistema de inovação é que não adianta você gerir o seu processo de inovação da porteira
para dentro. Isso é importante, você tem um bom sistema de stage gate, um bom sistema que você vai ter de análise de portfólio de inovação, mas isso não vai ser suficiente. Você precisa gerir o seu ecossistema de inovação. E esse ecossistema é justamente essa estrutura, esse monte de empresas, de organizações que se combinam, tá? Para que você possa, de fato, entregar aquela inovação na mão do seu cliente, gerando o máximo de valor possível. E essa figura, basicamente, detalha, exemplifica e resume o que a gente está falando quando a gente fala de ecossistema de inovação. Então, a gente está falando que você não tem que ter apenas uma visão restrita do seu projeto de inovação, seja você uma startup ou seja você uma grande empresa. O que você precisa é você precisa sim ter uma execução competente, mas você precisa se colocar e saber responder duas perguntas-chave. Primeira, co-inovação. Quem precisa inovar comigo? Quem são meus fornecedores? Para uma empresa digital, por um exemplo, quem que é meu fornecedor de cloud? O que ele tem de tecnologia nova para me fornecer? Se eu vou fazer um projeto que eu preciso, por exemplo, ter baixa latência, como é que eu co-desenvolvo isso com o meu fornecedor? E do outro lado, você vai ter a sua cadeia de adoção, que é uma ideia muito chave. Quem precisa adotar essa minha inovação para que eu consiga entregar ela para o cliente? E aí vão entrar uma série de complementadores. Por um exemplo, um caso que eu sempre gosto de ilustrar é o caso do Windows Phone. O Windows Phone tinha uma tecnologia ótima, não conseguia atrair aplicativos, morreu por causa disso. Tá? Não deu certo por causa da atração desses complementadores. Outro problema clássico de cadeia de adoção, parte regulatória. Como é que eu vou fazer para as agências regulatórias adotarem essa minha inovação? A gente estuda muito esses casos hoje em dia de entrega por drone. É um grande problema regulatório. Como é que você vai fazer a ANAC aceitar essa nova modalidade? Como que isso funciona? Então, o gestor da inovação hoje, seja ele fundador de uma startup, que nem o Gabriel, seja ele alguém que trabalha numa grande empresa, tocando no departamento de P&D, departamento de marketing, departamento de produtos, ele vai precisar pensar com as lentes amplas. E aí entra, lógico, toda uma série de estratégias, de equipamentos que você pode usar para isso. A inovação aberta, ter um centro de aceleração, tudo isso vai te ajudar nesse processo. E essa é a filosofia central aqui da nossa aceleradora, do Profuturo Startup Labs. A nossa ideia, a nossa missão é justamente ajudar a conectar empreendedores com outros atores que vão ser essenciais para desenvolver a sua inovação, desde fornecedores de tecnologia até fundos de venture capital que podem investir nesse projeto. Tá? Eu já falei bastante aqui, o nosso tempo é curto, eu vou passar a palavra para o meu amigo Gabriel, que vai contar para vocês a história de um excelente ecossistema de inovação que está se formando e que a gente tem muito orgulho de contar, que começou, está se formando dentro do Profuturo da FIA. Gabriel, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Mascotinho. Sou Gabriel Alencar, cofundador da Mascotinho. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos falar como tudo começou, então, né, Matheus? Claro. E tudo foi quando, ao entrevistarmos mais de 350 pais e mães de pets, a gente se deparou com um problema, uma dor recorrente na rotina deles. Que o que impacta mais é o que acontece quase todo dia. O que realmente me atrapalha ou me deixa sem eficiência no meu dia a dia, o que me incomoda todo dia. É isso que a gente buscava. Uhum. E conversando com os pais e mães de pets, ficou nítido que grande parte deles, mais de 89%, falaram: eu não consigo encontrar toda vez que eu preciso, seja para o bem-estar, para o lazer ou para uma saída emergencial, um hotel, uma creche para o meu pet. Não tem eu tenho que ir no Google, eu tenho que ficar buscando e referências, e eu não sei se eu posso confiar ou não, eu tenho que lembrar de alguém que já colocou lá em alguma creche e dar uma referência para mim. E eles falaram: poxa, então seria importante ter algo assim. Porque é um problema do meu dia a dia, acontece várias vezes, todos os meses, às vezes semanalmente. E quando perguntando a eles sobre, ok, mas existe algumas soluções de mercado, você pode deixar ali, né, com um sitter, com um cuidador, existe uma preferência até 3 vezes maior de se deixar com uma creche em hotel, o seu pet,
sobre essas necessidades em relação ao cuidador para esses 350 pais e mães de pets. Então, isso nos levou a crer que, ok, precisamos de um ecossistema para conectar os pais e mães de pets com as melhores opções de acomodações, lazer, bem-estar para os seus mascoteiros, que é assim como chamamos aqui os pets na Mascotinha. E mapeamos, então, a partir daí, os problemas dos pais e mães de pets, ok? Vamos, então, conversar com a outra ponta, que são, propriamente dito, as creches e os hotéis de pets. E quando nós conversamos com eles, nós entendemos que eles também estavam demandando de problemas latentes e recorrentes na rotina deles, destacando 3 desses problemas. Um deles é literalmente administrativo e estrutural, porque hoje eles gastam grande parte da sua demanda administrativa com contratos, com admissão, com gerenciamento de reservas, muitas das vezes colocando até em risco juridicamente a sua empresa, porque não consegue fazer essa gestão de forma eficiente, deixam passar alguma coisa aqui e outra ali. Existe uma questão de inadimplência, e o gestor ali das creches, hotéis, a maioria deles de médio porte, às vezes ficam em situações meio incômodas e ficar cobrando aquele cliente, e da mesma forma sofrem com um fluxo de caixa e muitas das vezes precisam de antecipar os seus recebíveis. E hoje a única forma de fazer isso é pegar dinheiro no banco e pagar altas taxas de juros, ou uma margem que eles estão perdendo, que não precisariam perder, no nosso ponto. Então, novamente, nós vemos de um lado os pais e mães de pets com essas dores e conversando com as creches, entendemos essas outras dores do lado dele. Então, falou, ok, esse ecossistema precisa desenvolver, na verdade, valor, entregar valor para os dois lados. A gente não pode resolver um problema só de uma ponta e deixar a outra saturada. Então, daí que surgiu a ideia da Mascotinha, que é, como solução, se a gente for colocar literalmente uma plataforma. Então, quando a gente fala de plataforma, estamos falando de tecnologia, um aplicativo, um ecossistema, um site, está aí, tudo bem. Mas o que traz de conceito a Mascotinha para o mercado? Imaginem, de forma visual, para ficar bem simples, o Booking.com e todo o ecossistema que ele envolve, só que põe o pet. E adiciona-se aí uma preocupação muito forte com a ponta, que são as creches e hotéis. Daí surge a Mascotinha, porque para os pais e mães de pets, nós trazemos uma plataforma confiável, fácil, ágil, que eles conseguem ver os reviews de usuários, ver as creches que têm uma preferência maior por conforto, por selo da Mascotinha, pode encontrar com filtros, aí são simplesmente features, mas eles conseguem fazer aquilo naquele momento, eles pagam de uma forma muito eficiente também. Então, a gente começa a resolver um pouco desses problemas dos pais e mães de pés aqui, certo? Só que, do outro lado, a gente quer entregar previsibilidade, segurança e eficiência para quem? Para as creches e hotéis. Porque eles precisam de previsibilidade, por exemplo, com pagamentos recorrentes. Eles precisam de segurança, por exemplo, com assistência veterinária. Quando acontece alguma coisa, quem é que ajuda eles com essa despesa não calculada? E eles precisam de eficiência, tanto na gestão de reserva, como aumentar a sua base de dados. E são esses valores para ambas as pontas que a Mascotinha busca trazer nesse ecossistema. Comentei um pouco sobre as features do produto, só trazendo aqui de uma forma visual para vocês. Então, literalmente, hoje, a Mascotinha, com esse conceito, é a primeira plataforma, o primeiro ecossistema do mercado exclusivo para creche e hotéis e pets. Falando do mercado, um baita mercado aqui no Brasil. A gente está falando, segundo o Instituto Pet, mais de 50 bilhões de reais em 2021. Em quantidade de mascotes, falando em só aqui de cães, a gente está falando de mais de 58 milhões só no Brasil. Então, pelo IBGE, é como se fosse 2/3 de cada casa no Brasil tem um pet. É incrível, né? E quando a gente olha a média no mercado sobre hotéis, creches, a gente está falando de R$100 a diária, taxa de acomodação varia ali, dependendo do período do ano, 60%.
e um ticket médio também, no caso das creches, perdão, por volta de R$70. Então, o que a gente observa? Tem necessidade e tem ainda 40% que está omisso, digamos assim, de demanda, que poderia ser, digamos assim, acrescentado de receita para essas creches e hotéis, e do outro lado nós temos pais e mães de creches demandando por esse serviço. Então, esse é o tamanho do mercado, essa perspectiva que a gente encontra. Falando de modelo de negócios, simples, né? A Mascotinha, ela transaciona as reservas, as reservas pela plataforma, trazendo esses benefícios para as duas pontas. A gente fica com um percentual acordado dessa transação em relação ao hotel e creche. Simples assim. Olhando para competidores, o que é interessante aqui, Matheus? Nós temos Dog Hero e Pet Anjo como os nossos competidores que a gente coloca como indireto. Por que indireto? O foco deles é 100% no cuidador, no sitter. Então, eles são a bandeira, e é um baita mercado também. Porém, não existia até então uma bandeira para as creches e hotéis. Essa bandeira agora é a Mascotinha. Então, a Mascotinha 100% focada em creches e hotéis, descobrindo, porque só assim, só com esse foco, a gente consegue descobrir, de fato, quais são as dores latentes do dia a dia. E construir um ecossistema que agregue valor, então, para essas pontas. Claro. E, obviamente, nós temos, né, o meio tradicional, que é cada hotel e creche trabalhando de forma aleatória e sozinha, porém, eles são os primeiros a quererem entrar na Mascotinha para se beneficiarem desse ecossistema. Temos agora um pouco mais de 11 meses de operação, né? Ao final desse mês vamos completar aí 1 ano. 630 diárias efetivadas, a gente deve finalizar o ano aí próximo de 1.000 diárias efetivadas já na plataforma Mascotinha, valor transacionado que vocês podem ver. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui desses big numbers é a taxa de clientes recorrentes. Desde que nós implementamos o modelo B2B junto às creches, que são de pacotes recorrentes com as creches, gerenciando... O que significa isso, Matheus? Eu tenho o Bolt, certo? Então, Bolt, meu cachorro, está lá, precisa gastar energia, eu trabalho o dia inteiro. Sei como é. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quero enviar ele para a creche. Como que eu faço isso? Entro na Mascotinha, busco a creche mais próxima da minha casa, encontro o pacote recorrente que faz mais sentido, verifico todos os benefícios que eu tenho e faço a reserva, e isso vira uma assinatura com benefícios diversos, além de simplesmente a facilidade, outros benefícios que vêm como a garantia veterinária e assim por diante. Quando a gente começou esse trabalho, e isso não faz muito tempo, estava de 2, 3 meses atrás, a nossa taxa de recorrência deu um salto de 10%, 14% para 74% agora no final de outubro. Então, isso mostra para a gente, em pouco tempo, uma escala gigantesca e que dá para agregar muito valor nessa jornada do cliente ainda com esse ecossistema. Então, isso que eu queria destacar, principalmente aqui. E falando de ecossistema, hoje, então, o foco da Mascotinha começa onde? Na reserva dessas diárias, propriamente dito, certo? Do hotel e da creche. Próximo passo nosso introdução, por exemplo, da alimentação necessária para o período de estadia e assim por diante. Hoje também já é possível fazer a contratação junto com a reserva do serviço de pick-up, de leve e trás, do banho e tosse. Então, assim, existe todo um ecossistema que, conforme a tecnologia vai permitindo e conforme a gente vai validando, que literalmente são valores que vão ajudar no dia a dia das pessoas e das creches e hotéis, a gente começa a agregar. Então, no final das contas, quando a pessoa, novamente voltando lá para aquele exemplo, preciso deixar o Bolt lá, vamos colocar agora uma viagem emergencial. Então, já não é mais lazer, é uma necessidade que surgiu. Então, preciso me preocupar com ração, preciso me preocupar com o serviço de leve trás, preciso me preocupar com o horário que eles vão vir buscar. Não, eu entro na mascotinha.com.br, aciono tanto a minha creche de preferência ou uma nova de acordo às avaliações, e lá eu encontro todo esse ecossistema trabalhando para os meus problemas serem resolvidos.
Então, esse é a nossa visão de evolução e de escala. Tá? Então, finalizando, para dar espaço mais à discussão e à conversa, Matheusão, nossa missão em si é, de fato, conectar pais e mães de pets com as melhores opções, o que tiver de melhor próximo dele, em tudo que for relacionado à acomodação, lazer e bem-estar. E quando a gente fala bem-estar, conecta a saúde, quando fala saúde de pet, se abre um leque gigantesco de ecossistema também. Como visão, nós queremos ser literalmente a plataforma, primeiramente, mais confiável e a maior ser lembrada aqui no Brasil, partindo do Brasil, no segmento de acomodações de hotelaria para pet. Muito bom. Falando agora de time, e aí fazendo referência agora ao Startup Lab, nosso grupo veio do MBA da FIA Internacional, né? E surgiu a ideia no trabalho de conclusão de curso, no nosso projeto da Mascotinho, que foi um grande, né, deu aquela emoção. Aí finalizamos o MBA, fomos lá para o Vale do Silício, lá aquela experiência de imersão internacional. Aí a gente falou, poxa, acho que dá para fazer, hein? Então a gente voltou do Vale do Silício com aquela vontade, não, vamos fazer. E logo na sequência, né, em 2021, vocês lançaram o Startup Lab, nos aplicamos, fomos aprovados, passamos por essa aceleração, que foi crucial para, primeiro, fundamentarmos o nosso modelo de negócio, né? Então, aquilo, tirar um pouco da emoção, colocar um pouco mais da razão, e principalmente centralizar a nossa estratégia na geração de valor de problemas recorrentes dos nossos clientes. Porque o problema que eu tenho uma vez por ano, a escala disso, eu posso resolver isso para milhares de pessoas, mas a escala não é tão grande. Agora, um problema que as pessoas têm quase toda semana, quase todo dia, a escala é muito maior. E os caminhos de tração se tornam mais viáveis também. Então, assim, o Startup Lab foi fundamental para a gente ganhar essa percepção de pôr a mão na massa. E no meio do caminho, igual eu te contei, a gente começou olhando só para os pais e mães de pets, e depois falou, poxa, na verdade, eu tenho que começar pelas creches e hotéis, porque eles são quem estão dando tração ao nosso negócio agora, e depois a gente vai ter muito mais massa para poder, e envergadura, para poder, no B2C, tornar isso escalável, todas essas opções. Então, assim, só tenho a agradecer vocês, a FIA, o Startup Lab, tanto pelo MBA, pela experiência da imersão internacional e pela aceleração. Então, tenho a agradecer, a gente está muito trabalho pela frente, estamos aceleradíssimos, a expectativa é para o final do ano que vem, em termos de áreas de reserva, chegarmos em 5 dígitos, então tem bastante trabalho pela frente, já boa parte disso encaminhada, mas com muita expectativa de dar certo. Sensacional, Gabriel. Acho que essa história ilustra muito bem o que a gente está falando exatamente, da importância de você usar uma estratégia de ecossistema para criar valor para o seu cliente, né? E dos grandes desafios, eu acho que isso deve ter ficado muito claro para vocês, é justamente saber aonde você foca nesse começo, né? Então é muito comum hoje em dia, todo mundo quer montar uma plataforma, quer conectar isso com aquilo, e é muito difícil fazer esse comecinho, né, Gabriel? Meio que dar esse start no motor para ele pegar e realmente começar a ter valor. A gente brinca que é o problema do ovo e da galinha, né? Quando você tem, por um exemplo, na plataforma de vocês, muitas creches, você gera valor para o cliente, então você atrai cliente. Quando você tem muito cliente, você gera valor para as creches, então você atrai as creches. Mas no começo você não tem nenhum nem outro, né? Na vida real, no começo você não tem nenhum nem outro. Como é que vocês resolveram esse desafio? Teve muito trabalho envolvido? Foi só lançar um aplicativo que deu certo? Como é que foi isso aí? Obrigado por perguntar. Que o primeiro impulso nosso é o quê? Poxa, descobrimos essas necessidades aqui para os pais mais perto. Vamos fazer alguma coisa para resolver isso. Mas aí vem o ponto que você comentou lá no início. Quem precisa inovar primeiro do que eu, para eu trazer isso para um ecossistema e então resolver o problema que eu estava focando? No nossos casos, nós descobrimos, depois de quase 7 meses de operação, que quem precisava inovar primeiro eram as creches e hotéis. E nós éramos, inclusive, o caminho para essa inovação, que foi melhor ainda. Porque quando começamos a falar para eles de formatar um modelo do B2B para as creches e hotéis,
eles começaram a trazer os clientes deles para Mascotinho. E falou, eu quero essa solução que vocês estão me dando. Então, é nesse ponto justamente que estamos agora. Agora nós estamos inovando para as creches e hotéis e deixando isso pronto para que essa inovação, então, atenda às necessidades dos pais e mães de pesca, onde tem a grande escala. Então, quando você mostrou aquele slide ali, é justamente isso que aconteceu com a Mascotinho. Não, muito interessante. E como é que você faz, por um exemplo, porque vocês fizeram algum estudo, né, para ver como é que você gera valor para os dois lados, né? Então, como é que foi esse processo de descobrir como você gera muito valor para o hotelzinho, para a creche? Né? Como é que foi isso? Vocês fizeram muita entrevista, vocês iam lá? Como é que foi isso daí na prática mesmo? Em poucas palavras, tem que dar cara a tapa. Tem que dar a cara a tapa, literalmente, em falar com as pessoas. Sabe, o grande ponto é assim, uma dor, ela existe, mas se ela não for forte o suficiente, ou incômoda o suficiente, melhor falando, para eu não querer pagar, para não ter por essa dor, não ter essa dor, então não é uma dor que de fato precisa ser resolvida nesse momento. Ela é mais algo colateral. Então, o que a gente aprendeu nesse trabalho no meio do caminho ok, vamos entender a dor por trás da dor, e depois o que está gerando essa dor. E aí, poxa, o quanto que esse cliente, ou essa pessoa, esse indivíduo, essa empresa, ela está disposta a pagar, e às vezes pagar no sentido mais de investir, trocando em palavras, de investir tempo, recursos, exatamente. Então, quando ela está disposta de fato, trabalhar nisso para resolver e deixar de ser uma dor, ou no mínimo amenizar aquilo, para trazer eficiência. E o que ela ganha quando resolve essa dor? Então, esse trabalho de descoberta que a gente viu na prática, que não é fácil, só que ele é muito prazeroso quando você chega nesse ponto. Só que não vai ser em uma conversa, em duas, é realmente uma insistência, uma perseverança e falar com muita gente, olhar várias visões diferentes para ver aonde se converge e você pega ali, ok, então eu vou nessa linha. Não, isso é sempre um dilema, né, no ecossistema. A pessoa só vai entrar no seu se você gerar valor para ela. Não tem essa ideia de você vai atrair porque você tem uma marca, porque você tem uma tecnologia. Isso não é verdade. A Windows Phone tinha marca, né? Tinha tecnologia, tinha muita coisa e não conseguiu atrair complementador. Uma série de inovações que foram lançadas por empresas de tecnologia não conseguiram atrair. Então, tem muito disso de você ter uma análise muito clara de como você gera valor, por exemplo, para o seu complementador, né? Para ir além só desse cliente final. A gente não pode nunca esquecer do cliente que está pagando a nossa conta, mas a gente tem que trazer isso com muita clareza. No caso de vocês, que fundamento eu tenho que ter, que recurso eu tenho que ter para gerar valor para o meu parceiro? Né? Então, quando você pega, por exemplo, essas startups que conseguem crescer com o modelo de ecossistema, por exemplo, o iFood, né? Ele gera valor para o restaurante, ele gera valor para o motoboy. Mesmo sendo uma relação conflituosa, mesmo sendo uma relação difícil, porque você tem que pagar um pedaço, porque quando você é dono de restaurante, você paga um pedaço para o iFood, mas é melhor estar dentro daquele ecossistema do que fora. Tem um poder de atração muito grande, porque gera valor, vai gerar receita para você ou vai te gerar uma economia. Gabriel, acho que eu queria abrir agora para o pessoal que está nos assistindo aí de casa, ver se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, se quer matricular o cachorro na Mascotinho, né, que estão de portas abertas. Então, abrir aí para o pessoal que está de casa, meu colega Flávio. O Fernando já levantou a mão. Fernando, manda bala. Opa, olá, estou aqui no carro, estou indo para a FIA. Parabéns aí, putz, muito legal essa iniciativa, como um todo, o case que vocês estão apresentando, não tem um pet, mas eu tenho uma dúvida. Eu sei que é um ecossistema muito maior do que só a creche, do que o hotel, mas esse modelo de plataforma sempre tem o risco do bypass, porque se eu escolho 3 hotéis ou creches próximos da minha casa, eu tendo a depois fazer direto com eles. Talvez eu tenha perdido essa parte de explicação que eu estava no túnel aqui da Rebouças. Mas como que você evita esse bypass, né?
Porque a Uber, Perfeito. por exemplo, você não tem a questão do bypass, que você não conhece os motoristas. E aí equilibra, com uma certa dificuldade, ainda com bastante dificuldade, essa balança. Mas e você? Como que você evita o bypass? Ótima pergunta, Fernando. Obrigado por fazê-la. E essa foi uma discussão que despendemos aí alguns meses no início da Mascotinho, porque era o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto de evasão, né? O ponto mais fácil de evasão da plataforma. Então, o que nós pensamos? Como que a gente pode criar barreiras de saída, nesse caso? Né? O cliente entrou na plataforma porque viu esses benefícios, quais seriam as barreiras de saída? E aí, o que a gente pensou? Ok, precisamos entregar valores para eles, benefícios que eles só terão se eles transacionarem pela Mascotinho. Por exemplo, garantia veterinária. Então, hoje, o cliente que transaciona pela Mascotinho no pacote de creches, tanto ele como o hotel e creche estão, digamos assim, cobertos com uma garantia veterinária até um determinado valor para qualquer incidente que acontecer durante a estadia. Se ele vai diretamente no hotel e faz essa reserva, nem ele nem o hotel estão descobertos. Então, o próprio hotel começou a fazer o quê? A creche fala, não, você faz pela Mascotinho. Não quero que você venha aqui e pague para mim, paga uma Mascotinho. Porque lá, tanto eu e você estamos descobertos. Então, esse é um dos exemplos, né, de criar barreiras de saída, de evasão, né? Barreiras de evasão talvez seja a palavra melhor, para que o cliente, das duas pontas, o hotel e o cliente final, eles queiram transacionar pela Mascotinho. Exato, você tem que gerar valor, não tem jeito, né? Não vai ser contratualmente, não vai ser colocando a parte jurídica que você vai fazer esse lock-in que a gente chama, né, dentro do seu ecossistema. Você realmente precisa criar valor de uma maneira que é melhor estar dentro do que estar fora. Exatamente. É melhor estar dentro do que estar fora. Aí você evita esses problemas de bypass, você evita esses problemas de tentar ultrapassar a sua tecnologia para conseguir, e inclusive é uma barreira para a competição também, porque vai ser muito mais difícil a empresa que tentar competir com a Mascotinho agora montar um ecossistema com todas esses benefícios, essas vantagens. Vai sair de trás, mesmo já tendo mais informação sobre o modelo de negócio, vai acabar saindo de trás na hora de colocar todos esses recursos e combinar todos eles para gerar valor para o cliente. Meu amigo Flávio Fraga. Tudo bem? Boa tarde. Parabéns, Marcos. Eu vi tua startup no momento que a gente estava trabalhando com vocês aí na FIA, na Profuturo Aceleradora. Adorei ver a evolução, muito legal. Meu ponto aqui vai diretamente na infraestrutura. Como é que vocês estão organizados hoje? Se o pessoal que eu vi aqui na foto, que a gente estava trabalhando com a gente durante a aceleração, está todo mundo dedicado? Como é que está essa relação? Tem mentor, não tem mentor? Como é que vocês estão estruturados hoje? E o tempo de dedicação, se está todo mundo lá ou não? Obrigado, Flávio. Hoje nós temos uma pessoa da equipe, que é a Angelita, que ela está 100% dedicada, literalmente, na Mascotinho, né? E os demais estão part-time no momento, e utilizando-se, obviamente, de parceiros e outros recursos para fazer a estrutura rodar, tá? Então, hoje, a gente tenta, ao máximo possível, que a tecnologia, utilizar a automatização de tecnologia para resolver a maior parte da questão burocrática e administrativa, né? E a Angelita fica focada 100% no dia a dia com os pais e mães de pets, com as creches e hotéis. Eu, por exemplo, fico focado com investidores, o Carlos, o Carlão, né? Conhecido aqui na FIA, focado com investidores e parceiros. Então, a gente tenta se organizar de uma forma que dê uma estrutura ainda enxuta, a tecnologia resolva grande parte do que for processo repetitivo, né? E tem uma pessoa... Qual que é a nossa grande preocupação? Ter alguém que está ali disponível e proativamente falando com pais e mães e creches e hotéis todo dia. Essa pessoa é a Angelita, e todo o restante, o time desafoga ela, trabalhando com investidores, parceiros e assim por diante. Então, essa estrutura de hoje, e aí, obviamente, com essa atração do modelo B2B que a gente iniciou há 2 meses atrás, isso alavancando nos próximos meses, aí a ideia é ir aumentando o time exclusivo, né? Um time 100% focado.
Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente vê aqui no nosso MBA, né, Flávio? Como os alunos geralmente vêm de grandes empresas, né, são executivos, a atividade empreendedora ela é um pouquinho diferente, acaba acontecendo paralela, né, à carreira deles. E eu digo sempre que isso aí não é um problema, desde que você tenha um jeito de organizar isso, de realmente colocar alguém que seja dedicado, como eles fizeram, de estar em cima, até porque acaba sendo uma gestão de risco, né, que eles fazem para as carreiras deles, em vez de sair todo mundo de demissão e empreender, né, a gente sabe das incertezas que são envolvidas nesse processo, consegue combinar. Isso é uma coisa que a gente sempre traz no Startup Lab. Precisa sim ter dedicação, dá muito trabalho, mas é possível você combinar isso, principalmente nessa fase inicial, nessa fase de POC, nessa fase do MVP, de você conseguir combinar isso com uma carreira executiva. E certamente tem uma sinergia muito grande. Esse processo, eu tenho certeza que vai enriquecer muito todos eles como profissionais. E a gente está chegando perto do nosso horário de encerramento. Eu vou abrir só para a Leandra, que está com a mão levantada, fazer um último comentário. E, infelizmente, estamos que dizer que eu tenho que dar aula às 2 horas da tarde, por sinal. Mas manda bala, Leandra. Então, vou ser bem breve. Parabéns aí, Gabriel. Achei bacana o business de vocês. Eu não sei se você conhece a empresa chamada Vitamina, de educação infantil, mas se você não conhecer, vale a pena você dar uma estudada, porque eu acho que tem bastante relação com o negócio de vocês. Vocês conseguem garimpar algumas ideias de melhorias e até para a parte do ecossistema de vocês no negócio de vocês. Se você quiser depois pegar meu contato com o Flávio, eu posso te explicar um pouquinho como é o business da Vitamina, uma empresa chilena que veio para o Brasil há pouco tempo, que eu acho que tem bastante coisa que eles fazem que vocês poderiam aplicar para o negócio de vocês. Muitíssimo obrigado, Leandro. Não conheço ainda, seguirei o contato com você aí pós-reunião, com certeza. Essa é certamente uma das coisas importantes de fazer esse tipo de evento, Exatamente. né? O conhecimento que vem e as ideias. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Isso aqui tem tudo para se tornar algo repetido aqui dentro da FIAD. Nosso projeto é fazer isso a partir de fevereiro, sempre trazendo nesse horário do almoço, um pouco de teoria e muita prática de gestão, trazendo os casos, contando a história das empresas que são aceleradas e que fazem parte do ProFuturo Startup Labs. Quero agradecer especialmente o Gabriel por ter disponibilizado o tempo dele hoje, ter colocado a história da empresa dele, que é um caso que eu acompanho desde o começo. Eu era professor assistente na turma deles, quando eles começaram o processo de ideação. É muito interessante ver como muda, como evolui e como tem se tornado um ecossistema que de fato resolve um problema no mercado. Pessoal, fico às ordens para quem quiser pegar o meu contato, adicionar no LinkedIn. Muitos de vocês já me conhecem e abro as portas também do Startup Labs para quem quiser conhecer, seja para apresentar uma empresa, seja para participar como acelerado, como a gente tem uma mentoria light ali, que não é dar a mentoria, mas ajudar as empresas, se conectar com as startups. O Miguel ajuda muito com isso também. Então, foi um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje. Um abraço a todos, espero que vocês tenham uma excelente tarde. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado, Tchau. pessoal.